Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o DXY Dollar Index ou índice dólar. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, eu peguei o gráfico aqui do índice dólar. Antes de eu começar a falar sobre ele, vamos falar um pouquinho sobre o que é o índice dólar. Então, o índice dólar foi concebido em 1973. 1973, ele tem uma participação atualmente. Essa participação foi mudando, né, ao longo das décadas, mas atualmente ele tem uma participação. Vou pegar aqui a minha colinha. Eu arredondei os números, tá? Então, na verdade, os números vão ser tipo, por exemplo, o euro tem uma participação de 57% do índice dólar. Então, tem uma participação bem grande. Na verdade, ela é 56,8 ou 57,3, alguma coisa assim, mas eu arredondei o número só para facilitar para a gente. Então, o euro tem 57% de peso no índice dólar. Isso quer dizer que as movimentações do euro de alta ou de baixa em relação ao dólar é o que mais vai afetar o índice dólar. O ien japonês, a moeda japonesa, tem 13% de participação no índice dólar. O pound inglês, ou a libra esterlina, né, tem 12% de participação no índice dólar. E o dólar canadense tem 9% de participação. E a krona sueca tem 4% de participação no índice dólar. E o franco suíço tem 3,6% de participação no índice dólar. Para que serve o índice dólar, né? Então, o índice dólar ele foi concebido com a ideia de pegar a moeda americana e ver quais são os países onde há, na época, né, que foi concebido, mais comércio entre esses países, e que era principalmente comércio entre Estados Unidos e Europa. Então, os principais países que faziam comércio com os Estados Unidos eram os países europeus. E daí comparar a moeda dos Estados Unidos com a moeda desses países. Então, se fez uma cesta de moedas para ver se a moeda americana está valorizando ou desvalorizando em relação a essas moedas. Muito bem. Aqui a gente tem uma foto do índice dólar e então a gente vê aqui que em 2001 ele fez meio que um topo, caiu aqui até 2008, depois lateralizou, aumentou de novo e lateralizou. Muito bem. Vamos comparar agora com... E uma coisa importante falar também antes disso é que é um índice bem desatualizado de certa forma, porque a gente vê um peso muito grande do índice dólar com moedas da União, com moedas europeias, né? Então a gente tem a moeda da Suécia, da Suíça, canadense, libra, euro, e daí tem uma participação do ien, que é a moeda japonesa. Mas a gente vê o grosso das moedas são moedas da Europa. E você não tem uma participação relevante de moedas como o yuan japonês, a moeda indiana, a moeda brasileira, a moeda da Indonésia, enfim, moeda russa, moeda de outros países. Então isso acaba sendo um índice mais importante, a meu ver, se você quer, vamos dizer, operar pares de moedas europeias correlacionadas com o dólar. Então, se você, por exemplo, compra ou vende libra em relação ao dólar, vale mais a pena você olhar o dólar index. Ou você pode olhar simplesmente o euro ou o ien, que daí vai ter uma correlação com essas moedas. É uma estratégia mais interessante até do que talvez olhar o dólar index, que pode ter um movimento um pouco atrasado em relação às movimentações do euro e do ien. Tá certo? Vamos para alguns mitos, né? Então, eu vejo algumas pessoas falando que o dólar index é importante olhar porque ele vai ter uma correlação com a moeda brasileira, com o real brasileiro, se ele vai subir ou vai cair. Existe sim uma correlação.
entre o dólar index e a moeda brasileira. É uma relação inversa, né? Então, quando o dólar index sobe, a moeda brasileira cai. Quando a moeda brasileira cai, o dólar index sobe. Então existe essa correlação, mas ela é uma correlação fraca, tá, pessoal? Então, para quem quer ficar olhando se compra ou vende dólar, analisando o dólar index, eu tenho uma péssima notícia que não vai dar muito certo, porque é uma correlação fraca. Então você vai ter vários dias em que eles vão operar de maneira descorrelacionada. Então um vai subir e o outro vai cair, um vai subir, o outro vai subir, e um vai subir, o outro não vai se mexer, enfim, por aí vai. Então uma relação fraca, não vale a pena ficar olhando o dólar index para decidir se você compra ou vende dólar, tá bom? Vamos ver aqui agora. Aqui eu peguei um índice de commodity do Dow Jones, então só para vocês olharem um pouco e comparar também a questão das commodities com o dólar index. Aqui de commodities metálicas com o dólar index. Aqui o petróleo com o dólar index. Então tem uma correlação um pouco mais forte já, que é as commodities com o dólar. Então quando as commodities valorizam, o dólar geralmente vai se desvalorizar, e quando as commodities desvalorizam, o dólar vai valorizar. Então tem essa relação inversa, já uma relação mais forte do que a que tem com o real brasileiro, a questão dos commodities, mas também não é uma relação, é uma relação mais talvez para fazer uma posição de talvez vender dólar e comprar commodity, mas numa posição que vai ficar alguns meses. Não é algo que você vai fazer day trade olhando commodity e dólar, ou fazer um swing trade olhando commodity e dólar. Via de regra é uma operação que não vai dar muito certo. E daí é que é legal falar, porque a nossa bolsa, né, como a gente tinha visto como um país que produz muita commodity, exporta muita commodity, a nossa bolsa tem uma correlação forte com a alta das commodities. E então, se as commodities estão em alta, as commodities tanto agrícolas quanto minerais, a nossa bolsa tende a subir, estão em baixa, a nossa bolsa tende a cair. E daí as commodities, principalmente o petróleo, vai ter uma correlação inversa com o dólar. Bem, pessoal, vamos aqui para a nossa próxima comparação. Então é o ouro, né? Então alguns falam também por aí que o ouro sobe, o dólar cai, o ouro cai e o dólar sobe, que tem uma relação inversa, e eles realmente têm. Mas de novo, não vale a pena você ficar comprando e vendendo dólar em cima dos movimentos do ouro, ou vice-versa, porque é uma relação fraca. Então você quer operar pares que tenham uma correlação forte. Então vou dar um exemplo. Nós temos a moeda australiana e a moeda da Nova Zelândia. Elas têm uma correlação muito forte. Então geralmente quando uma sobe, outra sobe. Quando uma cai. Então você pode ficar operando esse par, porque eles têm uma correlação forte. A moeda australiana tem uma correlação forte com o ouro. A moeda canadense tem uma correlação forte com o petróleo. As moedas europeias têm correlação entre si, né? Então a libra tem correlação com o euro, que tem correlação com a krona sueca, por exemplo. Então todas as moedas daqueles países ali que não tem como euro moeda ali do leste europeu, né? Eles têm uma correlação muito forte com o euro, muito forte com a libra. Então, se você opera esses pares, é interessante você ficar analisando. Se você opera a libra, é interessante operar o euro. Se você opera a krona, é interessante você olhar a libra, olhar o euro, porque elas têm uma correlação muito forte entre si. Agora, o real brasileiro, quais são as correlações importantes se você quer comprar ou vender dólar?
os DIs brasileiros, a Bolsa Brasileira, as moedas, principalmente da região da América do Sul, né? Então a moeda chilena, a moeda argentina, a moeda Peru, do Equador, da Bolívia, tem uma correlação mais forte com, vamos dizer, quando essas moedas geralmente caem em relação ao dólar, o real vai cair também. Quando essas moedas sobem em relação ao dólar, o real costuma subir também, tem uma relação mais forte do que se a gente ficar olhando o DXY. E outra correlação que a gente pode ver aí são as commodities também. Então, como o Brasil é um país que produz muita commodity, exporta muita commodity, você pode ver se as commodities estão em alta, tendência do real valorizar, se as commodities estão em baixa, tendência do real desvalorizar. E o DXY, daí no caso, vai ter essa correlação com as commodities também, principalmente com o dólar, principalmente com o petróleo, desculpa. Se o petróleo subir, o DXY tende a cair. Se o petróleo cair, o DXY tende a subir. Beleza, pessoal? Então, só para a gente esclarecer algumas questões e alguns mitos, né, que eu vejo muita gente falando errado, usando o DXY para fazer day trade ou swing trade no par dólar-real, ou olhando o ouro para entender se o dólar vai cair ou vai subir. E tem sim uma relação, eles estão corretos nisso, só que é uma relação fraca. Então você vai estar perdendo tempo fazendo isso, porque boa parte do tempo essa correlação, seja inversa ou seja na mesma direção, vai acabar não funcionando. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero trazer... eu trouxe algumas correlações com o DXY, eu quero aí nos próximos vídeos a gente vai trazendo mais correlações entre diferentes pares, a gente vai entrando mais a fundo nesse assunto de correlação, porque depois do fundamento, de você comprar ou não uma ação, comprar ou não uma moeda, comprar ou não uma commodity, a segunda coisa que eu vejo como sendo a mais importante é a correlação entre outros fatores da economia. Então, se você compra trigo, ela tem uma correlação com milho, tem uma correlação com soja, por exemplo. O petróleo tem uma correlação com gás natural. Minérios tem correlação uns com os outros também. Ações na bolsa tem correlação entre elas. Índices internacionais tem correlação entre esses índices. Então, tem muitas correlações aí, dá pra gente fazer vários vídeos nesse assunto. Então tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.